Uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente para falar sobre espaços de aprendizagem é a intencionalidade. Então a gente pode colocar aí em dois grandes grupos o que seria essa intencionalidade. Primeiro, os espaços intencionalmente voltados para algum tipo de aprendizagem ou educação. E a gente pode pensar em várias situações como as salas de aulas, as oficinas, os espaços de uso comum, onde há uma intenção de alguém passar algum tipo de conhecimento para outra pessoa, para um grupo, enfim, né? Esse diálogo. E também há os espaços de aprendizagem onde as relações acontecem e não há uma intencionalidade, mas há um aprendizado em si. Como, por exemplo, o refeitório, o uso do banheiro, os espaços em comum, ou até mesmo pensando no uso da cidade, como se faz para se locomover na cidade, pegar um ônibus, como funciona ali, sei lá, fazer uma compra no mercado, alguma coisa assim. Todos esses espaços têm um potencial educativo. O que precisa fazer para que esse potencial educativo de fato aconteça é uma intencionalidade. Aí a gente pode ir para dois campos, que é a intenção de educar, quando de fato há uma intenção ali de entender alguma coisa, de fazer compreender alguma coisa, e quando ela já acontece sem que a gente perceba. Então há uma coisa muito comum nas crianças e nos adolescentes, que eles notam como nós, né, os educadores e as pessoas que estão ali envolvidas nesse processo, em como eles se comportam, como eles se relacionam, como abre uma porta, como organiza o material. Então esses espaços são todos de aprendizagem. A gente precisa focar muito nas relações que estão acontecendo nesses espaços. Então dizer que espaço de aprendizagem é só a sala de oficina, por exemplo, é uma grande falácia, porque assim, a partir do momento que a criança sai da casa dela, que ela pega ali um transporte público ou vem andando pela rua, ela chega no espaço, é recepcionada, faz um lanche e entra na sala, todos esses espaços já foram espaços de educação e de aprendizagem, por mais que não tenha tido aí uma intencionalidade. Uma outra coisa também muito importante é o espaço que você organiza para oferecer aí a sua oficina, ou a sua aula, a sua vivência com essas crianças, esses adolescentes, ele tem uma intencionalidade, com você preparando o espaço ou não. Então, receber as crianças num espaço mais organizado, em que tem uma intencionalidade, por exemplo, se você quer que as crianças sentem no chão, então você disponibiliza ali o tatame ou almofada. Se você quer uma roda, você pode pedir para as crianças formar essa roda, ou já deixar a roda pronta. Como você organiza o espaço em que a oficina vai acontecer, ou o seu encontro, enfim, ele também já transmite algum tipo de aprendizagem. Então, por exemplo, quando a gente vai num lugar e tem aquele formato de plateia, a gente sabe que provavelmente vai ter alguém lá na frente que vai falar alguma coisa, ou vai ser exibido algum tipo de filme. Se a gente chega num lugar que já tem roda, a gente sabe que provavelmente vai acontecer um debate, que a palavra de todo mundo é bem-vinda. Então a organização desse espaço é importante. Por fim, é também importante falar que todos os espaços são de aprendizagem pode encapsular um pensamento de que o simples fato da criança chegar num lugar ou circular por certos espaços, a educação vai acontecer, o que nem sempre é verdade. Sim, as crianças aprendem pelos exemplos e elas veem as coisas acontecer, mas se isso não tem uma narrativa construída, se isso não é cercado por certos objetos da cultura, pode acontecer de que aquela intencionalidade ou aquele aprendizado venha por um outro viés e não é isso que a gente está buscando ali na nossa prática educativa diária. Sobre os espaços de aprendizagem, um exemplo bom que a gente pode citar dentro de tantos exemplos excelentes que tem, é, por exemplo, como se dá a educação nas comunidades indígenas e quilombolas. A educação formal mesmo, que a gente conhece. Então, assim, existe o espaço escolar, que é garantido por lei e precisa existir mesmo, para que se aprenda aí os conteúdos de português, matemática, ciências, enfim. Mas nessas comunidades está previsto pelos decretos, pela lei, que aconteça também a convivência entre as crianças e os adolescentes com os mais velhos da comunidade. Então, por exemplo, o espaço escolar, ele não fica restrito a uma coisa, a criança entra pelo portão, se fecha e não tem mais contato com nada. A convivência com os mais velhos, o acesso à cultura, às tradições do lugar é fundamental para que a educação aconteça. Então, nesses espaços, a cozinha é importante, a convivência na casa, as festas são espaços poderosos
de aprendizagem para que aquela cultura permaneça viva e haja uma transmissão e uma expansão aí desse conhecimento. É importante lembrar que o primeiro espaço de aprendizagem da criança e do adolescente é a sua família, né? E esse espaço pode ser concreto e subjetivo. Na família, a criança aprende a andar, a se alimentar, ela recebe a cultura da família, manias, qualidades, defeitos, e ela vai levando isso para um outro momento, um outro espaço de aprendizagem que seria a escola. Quando ela entra na escola, essa criança, ela entra em contato com outras crianças, outros adolescentes, e aí esse espaço de aprendizagem, ele se torna um grande balaio de culturas, de sabedoria, com a interferência também dos educadores e professores desse lugar. Se a gente fala de espaço de aprendizagem, é importante a gente frisar que qualquer espaço é um espaço potente para que a criança e adolescente aprendam algo, né? Esse sujeito, ele se torna potente com outras pessoas, né? Desbravando outros lugares, outras localidades, e ele vai levando essa sabedoria, sua inteligência, e isso forma uma grande mistura de muitas coisas, né? O Projeto Quixote, ele é um espaço de aprendizagem muito potente, porque aqui a gente percebe que quando a criança chega, o adolescente, até os familiares, quando eles chegam aqui, eles se deparam com um mundo de possibilidades. E em muitos casos, essa família que traz a criança que começa a fazer atividades aqui, ela se sente ilimitada, essa é a sensação. Porque o corpo dela, os sentimentos, tudo se transforma no momento que ela chega aqui. Muitas crianças e adolescentes têm muitos problemas nos seus espaços primeiros, que seria a família. Ou o ambiente familiar totalmente vulnerável, ou essa casa também, o espaço concreto, não é adequado. Uma casa pode ter 9 pessoas morando na mesma casa, não tem saneamento básico e por aí vai. Quando ela chega no Projeto Quixote, ela se depara com esse mundo de possibilidades e, em muitos casos, muitas crianças, elas não aceitam isso, né? Porque a gente percebe que aqui ela consegue extravasar, colocar tudo para fora. Então, esse extravasamento é através de quebrar material, pintar as paredes, rabiscar tudo, porque aqui ela se sente segura. É um espaço que ela se sente segura e ela sente que o corpo dela, a mobilidade do corpo dela, pode ser, como eu poderia dizer, aceito, diferente na escola, diferente na própria família. Então, é importante também a gente relacionar que o espaço da criança, do adolescente, ele é muito potente. Relacionar isso com o seu momento atual, o que essa criança já passou, o que esse adolescente já passou, por que ele tem certos comportamentos dentro de um espaço que está acolhendo ele, né? E, às vezes, ele coloca toda a agressividade para fora nesses espaços potentes. Mas é um choque de cultura, é um choque de vida, é um choque de muitas coisas, né? Porque as pessoas são mundos, são microcosmos. Então, quando ela entra em contato com outros cosmos, tudo muda, né? E esse impacto é muito relevante. É importante também frisar que, além da família, da escola e de projetos sociais, incluindo, óbvio, o Projeto Quixote, qualquer espaço é potente. Se a gente faz uma atividade na horta, se a gente faz uma atividade na quadra, se a gente faz uma atividade até na recepção, tudo é um espaço de aprendizagem. Tudo forma aquela criança e aquele adolescente para seguir. Falando em espaço, os espaços, eles são acolhedores ou não são acolhedores. E aqui a gente faz com que esse espaço seja acolhedor, né?
É importante a gente pensar que a criança não tem o limite, às vezes, a criança muito pequena não tem o limite do seu próprio corpo, né? E ela está crescendo e ela está absorvendo tudo que está no seu entorno. Então, se a criança, desde pequenininha, começa a frequentar espaços potentes que acolha ela vai desenvolver outras coisas e outras habilidades. Mas se esses espaços primeiros são espaços opressores, são espaços violentos, ela vai absorver isso e vai passar isso para os outros espaços. Então, os espaços de aprendizagem, em primeiro lugar, eles têm que ser afetuosos, acolhedores, né? Para que a gente possa pegar o máximo dessa criança, desse adolescente. Se a gente coloca isso numa esfera maior, saindo do micro para o macro, a rua também é um espaço de aprendizagem, porque se a gente pega crianças na fase de alfabetização, a rua com seus outdoor, letreiros, ônibus e qualquer imagem, né, que nos dá esse retorno de um letramento, é um espaço de aprendizagem também, né? A escola também, um espaço super potente de aprendizagem, onde a criança aprende também a ler, a escrever, ela aprende a se relacionar com outras pessoas, outras crianças, também é um espaço muito potente de aprendizagem, se bem que, né, em relação a determinadas escolas, tem escolas que interferem positivamente nesse espaço e, infelizmente, negativamente por conta de todo o sistema educacional que a gente vive. Mas a intenção é que a escola seja um potente espaço de aprendizagem para a criança e para o adolescente também. E que ela cumpra esse papel, né? O objetivo é que ela cumpra esse papel. Quando a gente coloca esses espaços, se o espaço de aprendizagem está relacionado com espaços não formais de aprendizagem, essa criança ela começa a aprender, ela se desenvolve e ela leva para os outros lugares sabedorias adquiridas nesses espaços não formais. Porque um espaço formal de educação seria a família, o outro espaço formal de educação seria a escola, e os espaços não formais, eles têm essa força, né, de passar muita sabedoria, de cumprir esse papel educativo, só que de outra forma. E a gente percebe que crianças que participam de ONGs e projetos sociais, elas começam a ter um outro olhar sobre o mundo, né? Um olhar mais doce, um olhar afetuoso, um olhar de desenvolvimento que às vezes ela não recebe. Sobre os espaços, é importante frisar que a gente precisa cuidar desse espaço, que esse espaço seria como um lugar de potência, né? Então é importante cuidar desse espaço e cuidar em todos os sentidos, respeitando o material, limpando esse material depois, né? Qual a importância disso para a criança e adolescente chegar lá e ver tudo direitinho, onde ele deixou da última atividade, da última oficina, né? E isso é uma coisa que a gente sempre fala para eles, né? Cuida do seu espaço, que esse espaço é muito potente, que esse espaço é seu e serve para outras pessoas também. Então, os espaços de aprendizagem, ele oferece leque de opções, né? Vai depender também do educador, da visão do educador, do olhar desse educador para relacionar o querer dessa criança e do adolescente em relação ao espaço dele, porque tudo é aprendizado, tudo faz parte da nossa cultura, né? Do que a gente está levando para essa criança, para esse adolescente. Então, por exemplo, se a gente fala sobre reciclagem e se a gente fala sobre o lixo, sobre sustentabilidade, por que não fazer uma atividade num lugar de reciclagem, perto das lixeiras, saber os locais, saber os dias? Isso configura também um espaço de aprendizagem, né? Porque às vezes as pessoas têm preconceito, fazer atividade na lixeira, ou fazer atividade num espaço de reciclagem, ou fazer atividade perto do bebedouro, mas tudo ali tem um sentido, tudo tem um significado, tudo tem uma potência, tudo tem
um avanço, né? E o processo educativo, ele é uma via de mão dupla. Enquanto nós, educadores, estamos nessa função de passar um conhecimento, ao mesmo tempo também acontece. Essa criança, esse adolescente também estão passando vários conhecimentos para a gente, né? Aqui no Projeto Quixote a gente tem muitos exemplos de espaços que não são potentes para essas crianças e que elas chegam aqui com determinadas situações relacionadas a esses espaços. E aqui ela consegue transformar seu ambiente interno, né? Ela consegue colocar isso para fora, ela consegue fazer com que os outros lugares, os outros espaços sejam tão importantes quanto a casa, a escola. E ela vira também um mobilizador, né? De momentos, de lugares, de espaços, de transformação para essa sociedade. Então, falar em espaços de aprendizagem não se limita só à família ou à escola, que são espaços potentes para essa criança e para o adolescente. Um espaço de aprendizagem, ele pode ser qualquer lugar, né? Qualquer momento, qualquer pedacinho pode ser, qualquer cantinho pode ser potente para desenvolver habilidades, questões, enfim. Os espaços de aprendizagem acontecem todo dia, toda hora, e eles são lugares transformadores para as crianças, para os adolescentes, para a família e para nós também. Olá, meu nome é André, sou educador do Projeto Quixote, e para falar um pouquinho sobre os espaços educativos e de como eles se dão na prática, estamos aqui hoje recebendo a Isabel, que vai falar um pouquinho de como funciona a oficina de horta. Eu sou a Isabel, sou assistente social, terapeuta de família e casal, trabalho aqui no Quixote com grupos, com atendimentos de família, individuais, em grupos multifamiliares, e desenvolvo o trabalho com crianças e adolescentes na horta. Isabel, o que vocês fazem de atividade na oficina de horta? Na horta, nós desenvolvemos as atividades de preparo da terra, de germinação de sementes e de plantio de mudas. Nós preparamos então a terra, removendo as ervas daninhas, as pedras, porque a nossa horta ela é construída sobre um aterro, então de vez em quando aparecem pedrinhas e tal. Então nós vamos removendo essas pedras e vamos introduzindo adubos, produtos orgânicos para que ela se mantenha bem afofada, para receber tanto as sementes germinadas quanto as mudas já prontas que chega para nós. Tudo bem. O que é a horta? O que a oficina de horta significa para você? A horta para mim é uma grande paixão. A horta é um espaço potente de motivação, de vida, de saúde. A horta ela tem um cunho terapêutico muito grande, porque trata-se de um cuidado com a terra. Então, nesse processo, a gente se descobre, a gente se reinventa e reconecta com memórias das nossas famílias. Então, a horta é um espaço de aprendizagem, é um espaço para adquirir novos hábitos, é um espaço de cuidado. E também a horta ela tem um cunho curativo, ela cura muitas questões relacionais, muitas questões da saúde mental. Então, é um espaço, a meu ver, extremamente potente de cuidado e de cura.
Você poderia contar pra gente um pouquinho o que as crianças mais gostam de fazer na oficina de horta? As crianças, na atividade da horta, elas amam mexer tanto com a terra propriamente dita, como com a água. Elas amam regar as plantas, elas amam brincar também com a lama que causa entre os canteiros quando se rega a terra. E elas adoram plantar. E também as crianças adoram colher, elas ficam muito encantadas com a colheita, porque poucas são oriundas de uma vida totalmente urbana. Então elas não imaginam que, por exemplo, uma berinjela nasce de um pé, né? Então ver uma berinjela florescendo, crescendo, se desenvolvendo, e quando elas acompanham esse processo desde do plantio até a colheita, é algo de muita descoberta. Então elas amam ver esse processo e se encantam com isso. Então, esse desenvolver, esse crescer, a criança ela tem um encanto com isso. Para as crianças, às vezes parece um parque de diversões, porque elas se divertem e se encantam com os bichinhos que habitam o interior da terra. Então, elas gostam de pegar na mão as minhocas, os caracóis, as borboletas que circundam, as lagartas. Então tem crianças que gostam ficam com dó de alguém matar uma lagarta, ou algum bichinho, né, que pica. Então, mas elas se divertem com esse universo rico da terra, né, os moradores dessa terra. E também uma outra coisa que chama atenção, como elas estão acostumadas a verem as alfaces nas quitandas, nos supermercados já cortadas, quando chega a época da nossa colheita e no dia seguinte elas veem o canteiro já vazio, elas ficam muito tristes, porque elas falam que acabaram com as florestas que elas criaram. E uma outra coisa curiosa é na hora de colher, elas falam que as alfaces estão sofrendo, elas ficam muito entristecidas, algumas muito tristes mesmo, e elas falam, puxa, a alface está sofrendo, a gente está cortando, coitadinho do pé de alface. Então elas empatizam com essa planta e dizem desse sentimento do quanto a alface pode estar sofrendo por estar sendo removida, né, e mesmo sabendo que ela é útil para a nossa saúde, que vamos comê-la. Mas esse processo da colheita mobiliza muitas crianças no sentido de que, olha, como a alface sofre. Então, isso gera um tema para boas conversas ao término da atividade do dia. E os adolescentes, o que eles mais gostam? Os adolescentes não são todos que se encantam pela horta, mas é curioso porque eles gostam do ambiente de socialização e de estar com outros adolescentes. Então são poucos os que se interessam pela atividade em si, da terra, da horta, mesmo porque muitos não tiveram essa vivência, essa experiência anterior. Mas eles gostam de conversar, de contar histórias, então eles trazem conteúdos do cotidiano muito importantes nessa fase, como por exemplo conteúdos escolares. Então é muito comum surgir assuntos relacionados às matérias de biologia, né, alguma coisa relacionada ao meio ambiente, onde a gente conversa nesse espaço. E também coisas sobre o corpo. É muito comum aparecer assuntos sobre sexualidade, alguma coisa em relação ao corpo que está acontecendo e aparece nesse espaço diferente de outros espaços de salas fechadas. Então, sempre que aparece um tema relevante, ao término da atividade, nós fazemos uma roda de conversa e aí vamos trabalhando esses temas que foram surgindo dentro da atividade que naquele momento não foi possível trabalhar. Então, é diferente das crianças, como eu disse, os adolescentes, eles têm uma outra pegada, então é um outro contexto. Então, para eles, a questão principal é a questão relacional e da comunicação e de pertencer a um grupo, de estar em grupo dentro dessa atividade. Teve algum momento marcante na oficina de horta que você queira compartilhar com a gente? Olha, tiveram diversos momentos, mas neste momento eu me lembro da história de um pré-adolescente que frequentava o Quixote quase que diariamente.
e em nenhum momento apareceu algo como que na horta em determinado dia ele me contou. Ele estava um pouco quieto, amuado, na cabeceira do canteiro, e eu me aproximei e eu perguntei o que estava acontecendo, o que ele estava pensando, e ele disse que naquele momento ele estava conectado com o pai, que se encontrava em situação de rua e uso de crack. E foi uma grande surpresa, porque isso nunca apareceu, então era como se ele estivesse colocando máscaras em muitos outros contextos, e ali naquele instante ele pôde contar essa história, e a partir daí nós pudemos ajudá-lo realizando diversos atendimentos com ele e com outras pessoas importantes da família. Então, a partir daquele momento, do contexto da horta, né, nesse espaço aberto, ele pôde trazer esse tema que trazia tanto sofrimento para ele, e a partir dali ele pôde confiar e pudemos ajudá-lo e a trabalhar essa questão que machucava tanto esse adolescente. Então essa foi uma história muito marcante, foi muito emocionante, ele se emocionou ao trazer isso, e também na ocasião fiquei bastante emocionada e muito grata por ele poder ter falado naquele instante. Para a gente encerrar a nossa conversa, você tem alguma dica, algum conselho para compartilhar com quem queira começar a fazer uma oficina de horta ou tem interesse no assunto? Olha, a dica que eu dou, ou as dicas para quem quer começar uma horta, primeiro, precisa ter a vontade, né, o desejo de fazer algo nesse sentido. Porque é um espaço aberto e é muito comum, né, nesses espaços termos que lidar com mosquitos, com pernilongos, com alguns insetos, e geralmente as pessoas são muito sensíveis porque não estão acostumadas, mas é um processo né, que a pouco a gente vai conhecendo e vai desenvolvendo. Então, primeiro, ter o desejo. Segundo, ter um espaço e adquirir alguns conhecimentos básicos, né, que hoje nós temos na internet, muitas matérias, vídeos, vários ensinamentos de como se começar. Mas primeiro é preciso então ter a vontade, ter o terreno, preparar essa terra, arando a terra. Então como é que a gente ara a terra, né? Geralmente é um trabalho mais braçal, manual. É importante contar com o conhecimento de alguém próximo para ajudar nesse processo. Então você precisa misturar a essa terra já existente alguns nutrientes para que ela fique encorpada, fofa e bastante nutritiva. E a partir daí você pode criar pequenas estufas artesanais para a germinação das sementes. Isso também tem as dicas na internet. E também comprar mudas prontas. Aqui no nosso trabalho, boa parte do plantio se dá com as mudas prontas, porque elas são mais resistentes. E como a gente é uma horta muito artesanal, a mudinha pronta ela já está mais fortinha, então o desenvolvimento dela é mais rápido e melhor. Com 30, 40 dias a gente já consegue estar colhendo o plantio de um alface, por exemplo. Mas então é isso, as dicas que eu dou é você, né, ter o desejo, ter a vontade e ter um espaço, né, não importa, por menor que seja, ou até em vaso. Se você não tem espaço de terreno, você pode utilizar vasos para também fazer horta em vasos. A gente começou com um projeto piloto aqui, nas oficinas de férias, e daí deu certo, assim, nós fizemos uma cozinha grande, mais coletiva, só que daí nós percebemos que precisaríamos de um espaço mais intimista, assim, um espaço menor que desse para ter só a oficina de culinária mesmo, assim, sem as outras pessoas rodando, assim. E daí corremos atrás, daí felizmente nós conseguimos uma outra cozinha aqui no projeto, conseguimos uma cozinha pequena, um espaço bem pequeno, mas também mais ótimo para fazer.
E daí nós começamos a montar os grupos, assim, com limitação de pessoas, tudo. E daí com o tempo nós fomos vendo o que precisaríamos fazer. Daí, por exemplo, fazer um planejamento do que faríamos, ver os ingredientes que nós tínhamos disponíveis aqui na cozinha para evitar gastos excessivos. Daí vieram as pessoas, as crianças e adolescentes começaram a se inscreverem. Daí a gente até começou, no início tivemos que fazer uma fila de espera, porque a cozinha limitavam até 5, 6 crianças, que além do espaço pequeno, a oficina de culinária ela exige muita responsabilidade, porque você tem que ficar em cima, porque as crianças e os adolescentes estão lidando com materiais como facas, com fogão, então sempre tem que ficar em cima para monitorar. Então não é o ideal ter um número muito grande de crianças e adolescentes numa oficina como essa. Eu ensino para eles desde como cortar um alimento da forma correta, uma cebola da forma correta, sempre com supervisão, obviamente, nunca deixando ele sozinho com materiais como faca. E também a gente quis mostrar também com a oficina de culinária que cozinhar pode ser divertido também, não só uma obrigação. O objetivo, na verdade, é assim, além de fazer uma oficina diferente e gostosa, praticar a autonomia dessas crianças e adolescentes para uma vida futura também. Mostrar que eles podem cozinhar, que eles podem se divertir também, com responsabilidade, obviamente. E a cozinha também é um ambiente assim que ela interage também, ela une também. A gente sempre mostrou nas oficinas que eles podem repetir as receitas em casa e com a família também, com os pais. E um ponto muito interessante que nós observamos também foi que eles foram começando a trazer as experiências deles também, as crianças e os adolescentes. Isso foi muito interessante. Eu sempre falo que eu não estou só ensinando, eu também estou aprendendo e muito, assim. E com essa ideia assim de a gente sempre incentivar eles a reproduzirem as receitas feitas aqui em casa, ou na casa deles, ou na casa da tia, da avó, a gente sempre incentivou eles a trazerem as receitas secretas da avó para nós, assim, que é um meio de eles se conectarem com a cultura familiar, com a história familiar deles. E surgiram momentos muito interessantes a partir disso daí, assim. Teve um menino que trouxe uma receita de cocada do pai, assim, que ele trazia história, por exemplo, que ele sempre que o pai fazia cocada, ele sempre ajudava, então ele trouxe essa receita super feliz, fizemos juntos, deu super certo. E outro ponto interessante foi também que eles também traziam receitas de avós, assim, bisavós que moravam em outras cidades e estados do Brasil, e receitas que a gente nem conhecia, que a gente reproduziu aqui. E daí, quando um deles traz assim, a gente deixa eles darem a aula, a gente fala assim, eles darem a aula, e é muito legal, e é muito bom, assim, eles ficam super felizes, se sentem super importantes, dando a aula para nós, tudo, e nós aprendemos demais, tudo, e as receitas ficam sensacionais. Nós fazendo uma apresentação bonita no final, fica sensacional. Uma coisa muito importante, fundamental, é a segurança, né, numa oficina de culinária. Como eu já havia dito anteriormente, eu falei do manuseio de facas, essas coisas. Eu sempre, toda criança ou adolescente novo que entra, a primeira coisa que a gente ensina é sobre segurança, assim, sobre manuseio da faca, de como andar com a faca, não ficar apontando, quando tem que manusear o fogão, os cuidados de manusear, o cabo da panela que tem que ser sempre virado para dentro. Inclusive um muito importante que é quando tem fritura, que tem que usar o óleo quente, por exemplo, que
sempre dou o exemplo de que o óleo às vezes ele pode pegar fogo. E o que tem que fazer nessa situação? Que daí eles sempre dão a mesma resposta, que é jogar água direto. Daí eu falo que não, que sempre tem que tampar para tampar o oxigênio do fogo, tudo. E uma situação muito engraçada engraçada não, hoje é engraçado, mas no dia foi um pouco desesperador. Que esse negócio do óleo de pegar fogo aconteceu, mas só que não aconteceu com as crianças e com os adolescentes. Aconteceu numa oficina com as mães. Sim, no momento que aconteceu, a mãe estava lá e eu falei para ela se acalmar, para ela se afastar, que daí o fogo abaixou e deu tudo certo no final. E a gente tem sempre a preocupação de utilizar ingredientes de fácil acesso para as crianças e os adolescentes, assim, que não sejam caros, que eles achem fácil nos mercados. E a gente sempre utiliza... A gente sempre vê aqui na cozinha o que tem, por exemplo. A gente sempre faz dinâmicas diferentes em cada oficina. Por exemplo, já fizemos dinâmicas de receita com 2 ingredientes só, por exemplo. Daí a gente joga sempre o desafio. O que a gente pode fazer com esses 2 ingredientes? Daí eles vão falando. E interessante que eu sempre tenho uma ideia, eu vou sempre com uma ideia do que fazer. E eles trazem outras ideias que daí eu falo, por que eu não pensei nisso antes? É possível de fazer, daí a gente até acaba reproduzindo. Outra ideia interessante que a gente teve, que nós tivemos, foi na Copa do Mundo de 2018, que a gente pegou todos os adversários do Brasil da primeira fase e nós fizemos uma receita com o adversário do Brasil. Por exemplo, um dia o adversário foi o México, daí nós fizemos uma comida mexicana com guacamole, chile. Uma semana eu acho que foi a Suíça, se eu não me engano, nós fizemos um fondue de chocolate com eles, que eles adoraram quando... Aliás, quando mexe com chocolate e leite condensado é a alegria deles, assim, eles adoram. Brigam pra lamber a lata do leite condensado no final. Por eu ter cursado um curso de gastronomia, eu tenho a oportunidade de passar uns conhecimentos mais técnicos para eles. Às vezes no começo eles acham um pouco chato, mas depois eu deixo um pouco mais divertido, falando que é importante, dando exemplos práticos. E aí também exemplos culturais também, assim, que eu aprendi também. E que eles não sabiam, sim, é muito interessante isso e ver que eles se interessam nisso também. E é muito interessante, gratificante e emocionante a gente ver, por exemplo, um menino que você vê ele correndo pela casa, não para quieto 1 minuto e ele entra na oficina de culinária e consegue ficar focado e prestar atenção na minha fala, na atividade. Isso é muito gratificante, assim, de ver, assim, muita gente pensa, muita gente fala, esse menino não vai dar certo aí. Daí eu falo, vamos lá, traz ele aí pra mim, vamos ver. Daí a gente vê que o resultado é totalmente diferente e muito positivo. A intenção da culinária não é apenas seguir uma receita, pesquisar na internet, imprimir e seguir essa receita, mas sim mostrar um sentido para ela, assim, que todos os ingredientes têm uma função, seja ela de textura, seja ela de estrutura, seja ela de espessante, e que esses ingredientes, e alguns ingredientes, eles podem ser substituídos, como, por exemplo, caso eles não tenham um amido de milho em casa, eles podem usar uma farinha de trigo para dar essa liga nesse molho, para deixar ele mais espesso, por exemplo, caso esse molho fique muito ralo. São esses macetes que são muito importantes para eles levarem para a vida. E não é só de açúcares e leite condensado que vive a culinária. A gente também pode fazer uma culinária saudável e mostrar para eles que é gostoso também. Por exemplo, tem dias que eu faço um tema vegano, por exemplo, e eu mostro tanto para as crianças ou para os adolescentes que é possível comer saudável e gostoso utilizando ingredientes naturais. E nesses anos de oficina de culinária eu pude perceber o impacto que ela causou na vida das crianças e dos adolescentes e nas famílias mesmo. Tanto que de vez em quando vinham algumas mães e falaram: ela trouxe essa receita, nós fizemos em casa. E outra coisa também, nós fizemos 2 livros de culinária, nós montamos juntos 2 livros de culinária, ficaram muito legais, muito interessantes.
Um deles, inclusive, foi escrito à mão por cada um dos participantes. Isso foi bem bonito de se ver, assim, eles escreverem a punho as receitas. E um outro a gente juntou e fez pelo computador uma edição, tudo ficou bem legal também. E nessa edição nós conseguimos imprimir e dar para cada um deles esse livro. Eles levaram para casa, obviamente, e eles optaram por dar de presente para algum familiar, para a avó, para a mãe ou para eles mesmos. E o mais importante não é ter apenas um livro de receitas, o mais importante é eles terem a memória das oficinas que eles fizeram aqui conosco. Dá para perceber que não precisa de muita coisa para se fazer uma oficina de culinária. É um espaço, parcerias, um pouco de conhecimento e eu acho que o mais importante é a nossa boa vontade de fazer a oficina. É isso.